Fala, antifrágeis! Vitor aqui mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje tem mais conceito decisivo. Mas antes de começar o vídeo, mais uma vez, quero deixar aqui embaixo os links que eu sempre deixo do meu livro best-seller, dos meus e-books que eu tenho lançado sobre os líderes imortais, o primeiro que já tá aí, saiu do forno agora, prontinho para leitura, tá uma delícia de ler, é sobre Jesus Cristo, da série Líderes Imortais, como que grandes líderes aplicaram a autoliderança antifrágil na vida deles. E claro, sempre deixo aqui também o link para minha newsletter gratuita que eu mando semanalmente com conceitos profundos para você criar uma rotina, um projeto de vida de sucesso. Você já sabe, mas não custa lembrar que essa newsletter, ela é inovadora. Por quê? Porque ela é uma série de newsletter e ao fim de cada série, são blocos de série que eu vou mandando. Ao fim, eu mando um e-book todo consolidado, bonitinho, consolidando todos os assuntos que foi abordado naquela série de newsletter antes de começar a próxima. E você vai ter o seu e-book para poder guardar para a posteridade, para sempre ter ali para poder acessar. Então, já vai nos links aqui e já faz o seu trabalho de autodesenvolvimento, adquirindo seu livro, se inscrevendo na newsletter e vamos para mais um Conceitos Decisivos. Antifrágeis, eu estava conversando recentemente com um amigo, a gente citando alguns aprendizados da nossa vida, até que a gente entrou num assunto muito interessante que eu quero compartilhar com vocês e que me puxou sobre um conceito decisivo que eu vim aqui compartilhar nesse vídeo de hoje. Nós estávamos falando sobre a invenção do fogo. O que isso tem a ver? Calma que você vai entender. Mas antes de explicar, eu quero, como sempre, começar com uma pergunta. Quais são as conversas que você tem tido ultimamente? Mas calma. Antes disso, deixa eu complementar a pergunta. Quais são as conversas que você tem tido com você mesmo ultimamente? Vou fazer agora o link da pergunta com a questão do fogo. Eu e meu amigo, a gente conversávamos e chegamos na grande conclusão de que a vida, ela é ambivalente. Tudo na vida é ambivalente. O que eu quero dizer com isso? Nada é só bom, nada é só ruim. As coisas são ambivalentes, as coisas têm a sua parcela de coisas ruins e a sua parcela de coisa boa. E depende do quê? Muitas vezes depende do uso, muitas vezes depende do controle que se tem, muitas vezes depende da aplicação. E eu vou explicar agora isso, vai ficar muito claro para você quando a gente pensa no fogo. O fogo, ele foi bom ou ruim para a humanidade? Bom, depende. Por quê? O fogo, ele nos transformou em seres mais destrutivos, mais poderosos no sentido de destruição. Nós conseguimos aumentar muito o nosso poder de destruição, inclusive para destruir a nós mesmos, entre a espécie. Ao mesmo tempo, o fogo foi bom, porque ele iluminou a nossa vida, literalmente. O fogo é o que iluminou as noites que nos colocava ameaça, medo e que até nos matava. Logo, o fogo, ele foi bom e ruim, depende da aplicação e de como ele é controlado. E aonde eu quero chegar com isso? Aqui eu volto para a pergunta. A conversa que você tem com você mesmo define o controle que você tem sobre um fogo que você tem dentro de você. Uma arma que ela pode ser boa ou ruim e ela tá bem aqui, ó. É exatamente isso. Nós estamos vivendo em uma época, na era da modernidade, do aprendizado, da informação, que é ótimo, mas a gente tem sido estimulado pelo mundo externo a aprender cada vez mais como nos relacionar com o mundo externo. Então, cursos de oratória, cursos de comunicação, como se comunicar melhor, como se comportar melhor, como aprender a reagir, como aprender a agir diante de tal situação. Nós estamos num mundo onde a gente está tentando o tempo inteiro controlar a nossa forma e aprender a nossa forma de agir diante do mundo externo, dos estímulos inacabáveis que tem ao nosso redor. Porém, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei sobre isso num vídeo, sobre como é importante a gente deixar de lado um pouco esses estímulos externos que nos tiram de nós mesmos e começar a tentar afirmar alguns alicerces dentro de nós que nós temos esquecidos. E um desses alicerces é o diálogo interno que temos conosco. É por isso que nesse vídeo, vai lá, vai estar num card por aqui, assiste ele, que é sobre a quietude, sobre o silêncio, não no sentido de só silenciar, mas de pausar por um tempo os estímulos externos para tentar reavivar os estímulos internos dentro de nós. E o diálogo interno, que é este conceito decisivo que eu estou compartilhando aqui com você agora, ele é uma das ferramentas para que você comece a estruturar esse pilar.
essa questão do diálogo, você pode até achar que é algo místico ou que é algo de motivação que eu tô tentando falar para você. Mas eu vou deixar o link aqui de um livro que chama A Mente Organizada, de Daniel Levitin. Levitin é um pupilo do Kahneman. Não sei se você vai lembrar desse nome, do livro Rápido, Devagar. E isso é ciência pura. Daniel Levitin fala sobre a mente organizada, sobre como é importante que a gente organize a nossa mente, sobre como é importante que a gente entenda essa ciência da atenção, sobre como é importante que, ao organizar a nossa mente internamente, é a única forma de responder corretamente, de forma eficiente, os estímulos externos. Então, antes de você se matricular num curso de comunicação, antes de você se comunicar num curso de como vender melhor, de como você precisa agir e se comportar numa reunião X, antes disso, eu deixo aqui esse conceito decisivo. Comece a aprender a ter um diálogo interno consigo mesmo muito melhor do que o que você está tendo. Nós costumamos olhar para o mundo ao nosso redor e o diálogo que a gente tem tido ultimamente, eu acho que é uma bênção e uma maldição. É uma ambivalência à modernidade de hoje. Porque nós somos mais bem informados, nós temos mais conhecimento e isso, ao mesmo tempo que é bom, porque nos enche de clareza sobre o mundo ao nosso redor, também é ruim, porque nós nos tornamos críticos a ponto de exagerarmos e nos tornarmos reclamões. Existem os críticos e existem os reclamões. Nós estamos tornando uma sociedade de reclamões. A gente sabe criticar o que está errado. Se eu olho para o lado hoje, se eu olho para o governo, se eu olho para a minha empresa, se eu olho para o meu líder, se eu olho para o trânsito, para onde eu olho hoje, eu consigo criar uma lista de críticas, de reclamações e mostrar o quanto aquilo tem falhas e precisa melhorar. O problema é que nós usamos essas informações para termos uma conversa conosco mesmo de reclamação, de apontar. E poucas pessoas ultimamente têm criado uma conversa dentro de si para se tornar uma solução para os gaps que identificam no mundo. Sabe como que você identifica solução para as coisas que você mesmo critica? É conversando consigo mesmo. Não é buscando num outro curso, num outro treinamento. É conversando consigo mesmo. É você tendo uma conversa e resolvendo quem você é diante daqueles estímulos. Porque se você não souber como você está posicionado, os recursos que você possui e não tentar entender até onde você pode ir ou o que você precisa, você vai só se tornar um reclamão e nada vai ser resolvido. Antes de você, então, reclamar de alguma coisa de forma prática, você precisa parar e pensar sobre aquilo. Ao invés de reclamar, ao invés de dizer, diante de uma situação, isso aqui tá tudo errado, então eu não consigo, você vai parar e vai analisar consigo mesmo. É um diagnóstico, é uma conversa, um diálogo mesmo. Diante disso aqui, por que eu não consigo? O que eu precisaria para conseguir? O que me falta para dar um passo adiante? Diante da situação que eu tô vendo, por que isso não funciona? Como isso funcionaria? Entende? Você para de ser apenas um espectador, um crítico externo, um reclamão e começa a fazer parte do desenvolvimento da solução do problema que você enxerga. Esse diálogo interno, ele tira de nós esse viés que La Rochefoucauld dizia, o filósofo francês: nós enxergamos nos outros as mesmas falhas que os outros enxergam em nós. A gente fica parecendo aquele meme dos 3 Homem-Aranhas, apontando um para o outro e vira uma sociedade de reclamões. E quando alguém de fato para de apontar e começa a ter uma conversa consigo mesmo sobre como resolver, é a pessoa que se destaca. É quem faz de verdade. É por isso que eu quero deixar aqui com você esse conceito decisivo. Mude o diálogo interno que você está tendo com você mesmo. A partir de hoje, você vai mudar a forma que você vai conversar com você mesmo. Toda vez que você for compelido a reclamar, você vai parar e vai trocar a reclamação por uma conversa com 2 palavrinhas que a gente tem esquecido muito de aplicar quando a gente vai falar com a gente mesmo. Por que e como? Antes de reclamar, eu pergunto: por que isso está assim? E como isso precisaria se posicionar, como isso precisaria agir, como isso precisaria ser feito para que não fosse assim. Esse é o modelo do diálogo interno que você vai ter a partir de hoje. Eu costumo todos os dias,
diante de cada desafio que surge, sempre fazer o filtro do porquê e do como, porque todas as vezes que eu preciso responder o porquê de uma situação, eu converso comigo mesmo, eu entendo onde eu tô posicionado naquilo que eu tô criticando. E quando eu entro no como, eu não só entendi onde eu tô posicionado, como eu tenho que me cobrar sobre com os recursos que eu tenho hoje, da forma que eu estou, com o conhecimento que eu tenho, como que de fato eu posso ali e ajudar, resolver. Esse diálogo interno que a gente precisa ter com a gente mesmo se resolve ao você trocar qualquer reclamação pelas respostas a essas duas perguntas: por quê e como. Lembre-se disso. A sua mente é uma arma tão poderosa quanto o fogo, mas assim como o fogo, ou ela pode incendiar tudo dentro de você e te tornar um caos, um reclamão, alguém caótico na hora de falar, alguém caótico na hora de se expressar. Tudo é crítica, tudo é reclamação, tudo são palavras duras, rudes. Uma pessoa que não tem nunca uma solução para as coisas, mas sempre tem uma crítica, uma reclamação, e muitas vezes são críticas e reclamações inteligentes, mas que não basta. Uma crítica inteligente sem uma solução inteligente, ela se torna apenas uma evidência ainda maior da falha e da imperfeição do mundo. E se você é alguém que quer mostrar a imperfeição do mundo, você é alguém incompleto. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida e que o diálogo interno conosco mesmo nos leva, é que toda crítica precisa vir acompanhada de uma sugestão de solução. Se ela não vier com uma solução, pelo menos uma sugestão de solução. Esse diálogo interno que você tem que ter com você mesmo tem que sair dessa forma. Toda crítica que você fizer, você pode fazer, não tem problema. Vamos criticar, vamos apontar imperfeições. Mas toda crítica e toda imperfeição que você apontar, você tem que ter um compromisso com você mesmo. Eu vou ter um diálogo interno comigo mesmo para logo depois da crítica vir a solução ou uma sugestão para ela. Esse é o conceito decisivo que você vai guardar hoje na sua mente e que você vai começar a praticar, porque isso mudou a minha vida, muda a minha vida diariamente, e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. O que você diz para si mesmo hoje tem uma alma aí dentro. Você quer chamar de cérebro, você quer chamar de essência, você quer chamar do que for. Mas dentro de você tem um cérebro, uma alma, tem algo disposto a aprender tudo o que você conversa consigo mesmo. Então cuidado com o que você fala e o que você ensina para si mesmo. Cuidado com as coisas que você vive reclamando. Cuidado para não se tornar alguém sem solução no mundo. As conversas que você tem hoje com você podem definir quem você vai ser amanhã. Os diálogos que você tem hoje diante de uma situação definem quem você vai ser amanhã nessa situação. Se é alguém que vai superá-la, se é alguém que vai apenas ser subjugado por essa situação. A partir de hoje, com esse conceito decisivo, eu quero que você deixe de ser alguém que causa incêndio e passe a ser alguém que ilumine. Você é como um fogo, mas com o diálogo e o controle, você escolhe se você vai incendiar ou se você vai iluminar. Então, espero que você seja mais um a iluminar o mundo com esse conceito decisivo.